E agora eu queria chamar, acho que eu já vou chamar a nossa grande intermediadora, ela que vai intermediar esse assunto bem bacana. Senhoras e senhores, uma salva de palmas, por favor, para a Bruna Tedi. O microfone é todo seu. Obrigada, Caco. Bom, gente, então para começar esse debate, vou chamar aqui os nossos convidados. Vou começar pelas damas, a cantora Carol Nine. Uma salva de palmas para Carol. Carol, bem-vinda. Pode sentar. Senta aqui, ó. Isso. O Nathan Cardoso, do Indeciso Narciso, o canal dele de várias coisas que ele vai contar pra gente agora. E o ator, ele é produtor, ele é apresentador, Pedro Bosnick. Pronto. Vamos lá. Tá todo mundo com o microfone? Sim. Beleza. Bom, a gente vai falar de fake news, que é, querendo ou não, há algum tempinho aí, meio que o assunto do momento, né? Fake news nada mais é do que uma notícia mentirosa, uma notícia falsa, né? Que é plantada e disseminada na internet com vários interesses. Em geral, o interesse maior é clique que vira dinheiro, né? Então, as pessoas criam essas fake news com apenas esse interesse, na maioria das vezes. De uns anos para cá, na verdade é isso, a gente fala, tá, fake news. Notícia mentirosa sempre existiu, né? A mentira sempre existiu. Acontece que a internet ajudou a criar esse termo, né? Começou com o Brexit no Reino Unido, que muitas pessoas acabaram votando por uma coisa baseado em notícias que elas tinham lido, que eram notícias falsas, com interesses por trás. E onde o termo fake news ganhou maior visibilidade foi com a eleição nos Estados Unidos que o Trump ganhou. Tiveram os dois lados, né? O Trump, ele usava isso tanto para atingir a imprensa. Quando saiu uma notícia que não era favorável a ele dizia que era fake news. Inclusive, ele teve uma briga enorme com a CNN na época. E, ao mesmo tempo, ele se beneficiou. Ele foi o maior beneficiário das fake news que foram plantadas para beneficiar ele. Então, ou seja, ele ficou ali usando o lado bom e o lado ruim, quer dizer, lado bom não tem, mas ele fez um lado bom da fake news para ele se eleger, né? E essas fake news especificamente do Trump foram plantadas, foram criadas lá na Macedônia. Aí você vê que pessoas eram jovens de 19, 20 anos na Macedônia que perceberam esse nicho do eleitor do Trump, que era um eleitor que acreditava em tudo, qualquer coisa. Inclusive acreditavam que a Michelle Obama era um homem, na verdade. Eram notícias desse nível. E eles foram percebendo que aquilo ali estava sendo disseminado de uma maneira, com qualquer coisa idiota que eles escrevessem, aquilo ia ser disseminado. É o que acontece muito agora, na verdade, né? Licença. Tudo bem? Vai, Tudo bem? claro. A questão que você falou, sempre existiu fake news, né? A diferença é que hoje em dia, com a internet deu mais poder aos idiotas, vamos dizer assim, a expressar opiniões de pessoas que querem só, sim, ou por dinheiro, ou por algum interesse político, ou algum outro interesse. Como você falou do Trump agora, nada pode dizer que foi ele mesmo que pagou alguém para fazer essas fake news que favorecessem a eleição no lado dele. Deve ter tido também, mas a questão é que assim, esses meninos que chamam Veles Boys, que é Veles, essa região lá da Macedônia, eles se juntaram e criaram mais ou menos uns 100 sites pró-Trump, mas sem interesse nenhum político. Eles não queriam que o Trump ganhasse ou perdesse, eles queriam ganhar dinheiro. E eles perceberam, tá, se a gente faz fake news para Hillary, para beneficiar a Hillary, aquilo ali tem um pouco mais de filtro. Os eleitores da Hillary leem aquelas notícias e não acreditam, mas os eleitores do Trump acreditam. Então, vamos focar no Trump. E aí era meio pensado em likes mesmo, em clicadas. Era assim, clicar e ganhar dinheiro. E é tudo feito através de robôs, né?
que são perfis falsos que ficam disseminando isso. E aí tem o nosso papel nisso tudo, como leitor, como consumidor de notícia na internet. A internet, querendo ou não, é a maior fonte de informação das pessoas hoje em dia. E aí as pessoas têm responsabilidade quando elas compartilham uma coisa que é falsa. Então a gente precisa começar a ter uma autocrítica e uma sensibilidade para ler aquilo e se perguntar efetivamente. Aí depois a gente fala disso, tem uns passos aí para seguir para a gente conseguir detectar fake news. Em geral, elas são também notícias que usam palavras muito simples, elas não são notícias elaboradas, elas têm um vocabulário bem pobre. Em geral, não tem fonte nenhuma, né? Não tem aspas nenhuma, ninguém falou aquilo, não tem ninguém que você confia, que você lê o nome, você vai buscar, aquela pessoa não existe. Então... Mas isso é um tópico interessante, né? Como saber que aquilo é uma fake news ou não? Pois é. Em geral, é meio óbvio. Mas o negócio está ficando cada vez mais sofisticado, justamente porque agora as redes sociais, né? O Facebook, Twitter... o Facebook foi super prejudicado agora, né? Porque as pessoas foi na Cambridge Analytics lá, que estava usando os perfis dos seguidores para disseminar também notícias. Ele está respondendo o processo. Está respondendo o processo. E ele se comprometeu a criar um mecanismo, né, que começou agora, recente, agora em maio, no Facebook, de fazer uma triagem, né, e rastrear essas notícias. A questão é que ele não tira a notícia, mas ele tira a relevância da notícia. Então, aquela notícia acaba chegando para menos pessoas, mas chega. Ele deu uma entrevista, se eu não me engano, há 3 dias atrás, falando exatamente isso, que o Facebook não tem obrigação de analisar se aquela notícia ou aquele post é verdadeiro ou não, que eles não têm essa função. Que, na verdade, quem tem que fazer isso é o ser humano, né? Mas aí eles se juntaram. Tem 2 agências de checagem que estão parceiras com o Facebook para fazer isso, porque o maior medo das pessoas agora é a nossa eleição, né? O que pode vir por aí, né? Qual a consequência, se fake news teve consequência nos Estados Unidos... Imagina aqui. Pode muito bem ter aqui, né? Não, e já está acontecendo, né? Na verdade, a gente tem um monte de notícias de Bolsonaro, de Bolsomito, de não sei o quê, e as pessoas não leem, não pesquisam, porque eu acho que o grande problema da fake news é exatamente esse. A pessoa acredita no que está lendo ali, sem procurar uma base, sem se informar um pouco mais e saber se aquilo realmente tem fundamento e vai querendo dar sua opinião. Porque com acesso à internet, todo mundo quer dar muita opinião. A real é essa. Mas aí sabe o que acontece? As pessoas acreditam no que elas querem acreditar. E aí a fake news, ela chega diretamente para aquela pessoa, entendeu? Que é aquela bolha. Então, a bolha de pessoas que talvez sejam eleitores desse político, desse candidato. E aí, para ela, vai chegar só as notícias relacionadas, só as notícias falsas relacionadas ao interesse dela, ao que ela acredita. Então, a fake news, ela tem esse papel de mexer com a emoção do leitor. E aí isso independe, porque você tem a sua crença e a fake news ela só vai validar a sua crença. Mas você sabe, ela não vai fazer você pensar diferente, né? Você sabe o que eu acho? Acho que falta empatia nas pessoas. Porque a partir do momento que se você fizer 3 perguntinhas, vou acrescentar alguma coisa eu replicando isso? Se colocar no lugar do outro para saber se isso vai magoar alguém, se vai mexer com a família, com o ego. A gente está passando por um momento que qualquer crítica, qualquer coisa, as pessoas se suicidam, fazem coisas terríveis, vamos dizer assim, por causa de notícias. E eu acho que a palavra empatia, que é o que falta muito no ser humano hoje, acho que cada vez mais a gente está sendo, me coloco nisso, inclusive, a gente está cada vez mais egoísta com essa coisa, né, de ego, de like, de o que importa é ter essa coisa visual da internet. As pessoas estão, desculpa o palavreado, mas cagando e andando para os outros. Então, assim, você viu aquilo, te agradou, ou você acha que vai dar uma repercussão assim na sua página ou no seu Instagram, você não se importa qual a ação que isso vai ter nas outras pessoas ou numa sociedade em geral. Você simplesmente reposta sem saber nada. Não. Carol, desculpa, fala. Não, eu concordo com ele porque o maior erro das pessoas é o fato de elas não se perguntarem, né, não ter essa dúvida. E o Facebook até tá
tentando combater contra isso, mas e as outras redes sociais? O WhatsApp é um O mega WhatsApp problema. é o maior grupo problema. da família. Eu ia entendeu? falar isso agora, não. O maior problema é o grupo da família. Nossa, que mais vejo as Você notícias. fala, gente, é notícia. Porque notícia velha também é um tipo de fake news, notícia antiga. Sim. Porque ela tira do contexto. Você lê, sei lá, alguma coisa do tipo, ai, Dilma não constrói, não sei o que. Aí você fala, peraí, como que ela não está fazendo isso agora? Daí você vai ver uma notícia de 2014, entendeu? E aí as pessoas só leem o título e já repassam aquilo sem perceber o contexto daquilo. Vira uma... Não, pode falar. Não, eu lembro uma notícia recente até que eu compartilhar no grupo da minha família. Foi a da Pablo Vittar na nota de... Não lembro que nota que seria, de R$50? Não lembro. Aí eu lembro que a minha tia jogou lá e compartilhou. Gente, vocês viram isso? Olha que absurdo, que não sei o que. Eu fiquei, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô lendo isso. Não, o pior é que teve gente que acreditou nisso. Isso é tipo Nossa. falar que a Michelle era homem. Falaram que iam tirar o símbolo que tem na nota de R$50 e ia colocar o Pablo Vittar. E as pessoas espalhando aquilo como, ai, que lugar que o Brasil chegou, colocando o Pablo Vittar numa nota. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Vamos ter um pouquinho de senso também, né? Você já foi vítima, Carol, de fake news, assim, ou de repente algo que saiu de você ou que você leu e aí você mesmo caiu e falou, não acredito, como assim que eu li isso e pensei que isso fosse verdade? Na verdade, eu nunca fui vítima de fake news, acho que eu não tenho nem cacife ainda para ser vítima disso, mas eu sou muito observadora e uso muito no meu trabalho, porque eu uso os assuntos das redes sociais e uso questões que a gente tem falado muito, como machismo, como intolerância, como fé, racismo. São temas que eu usei nas minhas canções, uso nas minhas canções. E eu tirei muitos deles de discussões de internet, e muitos deles saídos de discussões erradas, discussões com mentiras. Então, posso dizer que a base do meu último disco está basicamente aí. Eu tenho, inclusive, uma canção que fala sobre o assunto fake news, que é uma canção que fala sobre memes de internet, sobre a credibilidade do meme, assim, né? De como as pessoas têm usado eles para reforçar seus pensamentos, né? E é isso que você falou. Na verdade, a gente vai de encontro àquilo que a gente quer. Então, se eu sou homofóbica, por exemplo, e eu vejo uma notícia de internet falsa sobre uma pessoa, e mesmo sabendo que ela é falsa, mas que ela, de certa forma, denigra a imagem dessa pessoa usando a homossexualidade, então, que maravilha. Vou pegar e vou compartilhar e dane-se se é mentira, não tem o menor problema. Uma coisa tipo, no fundo eu tenho razão, exatamente. Tá certo, eu tenho que acreditar nisso mesmo. Então, né? apesar de nunca ter sofrido nenhum ataque desse, assim, de fake news, assim, a meu respeito, eu observo muito e uso muito nas minhas canções. Tem a canção que chama Mitou. Esse é o nome da música. Como? Mitou. Mitou. Ah, que ótimo. Que fala sobre esse processo, né? Esse processo da informação ser disseminada de uma forma tão errada, né? Ela falou de meme. O meme acaba sendo uma fake news também, né? Dá para se usar um meme, porque o meme é uma forma, vamos dizer assim, uma forma divertida de você espalhar. Tem meme que não, que é só engraçado, mas tem meme que você pode usar de uma forma divertida, espalhar uma mentira, não? Pode, uma coisa tendenciosa, Acho dados. super. Tem. Muito, acho que tá. Porque ele geralmente é uma frase simplista que uma pessoa falou dentro de um contexto completamente real, assim. Essa frase é retirada e as pessoas tacam e vão usando ela em outros contextos. E aquilo começa a perder o sentido. Mas vira fake news nesse sentido, né? Porque você começa a botar palavras na boca de alguém, né? E dados também. A gente teve um exemplo agora do casamento real, onde começaram a espalhar uma foto dela sorrindo para o príncipe, falando a cara de quem nunca mais vai ter que pagar um boleto. Onde, na verdade, gente, é engraçado? Mas ao mesmo tempo, tipo, tem um lado feminista que fala, não é isso, gente. É a cara de uma mulher que já tem sucesso na área, que encontrou o seu amor ou não, mas que pode pagar suas contas, comparado a um príncipe que vive a mamata de uma família real. Tudo bem que ele é uma pessoa super bacana, que ele sempre fez várias coisas, se a gente pesquisar a história dele, ele vai totalmente contra o que a família real propaga. Mas, nesse caso, é um meme que espalha uma mentira, porque ela nunca falou isso, né? Exatamente. Então, chega a ser uma fake news. Não saiu da boca dela e parece que saiu, né? Sim, e agora, por exemplo, que a gente está vivendo a greve dos caminhoneiros, tem um áudio no WhatsApp de uma pessoa se dizendo do Sindicato Brasileiro dos Caminhoneiros que não existe.
Não tem um sindicato brasileiro dos caminhoneiros. E aí você vê as pessoas disseminando esse áudio, né, compartilhando, falando, é isso, é greve, parou, é guerra, é guerra. E aí, muitas vezes, a situação não está tão alarmante como pintam. E aí você recebe um áudio desse e você fala, ok, isso aqui amanhã vai virar um cenário apocalíptico, eu vou para o supermercado comprar. Exatamente, tem gente acreditando tanto que eu vi isso foi uma notícia verídica, que a pessoa filmando tudo, né? As pessoas indo ao supermercado nesse momento, comprando comidas e comidas. Estocando, né? E aí que gera uma situação terrível, porque daí as pessoas começam a fazer isso e aí sim vai faltar comida. Não por causa do transporte, e sim pelo desespero dessas pessoas que acreditaram nessa fake news. Eu não sei vocês, mas eu já cheguei no momento que a minha tendência é não acreditar em nada. Especialmente em áudio compartilhado em WhatsApp. Não, eu não esses acredito aí eu nunca em nenhum. Se vier uma notícia verdadeira, se estiver chegando um furacão no Brasil, Você não vai acreditar. eu vou ficar tranquila. Mas chega a ser Tem triste, uns áudios, né? eu já recebi áudio do Lula, áudio acho que do Eduardo Paes, sabe? E não é, né, de vozes parecidas. Não, gente que morreu, né? A gente estava falando, gente que já morreu tantas vezes. Gente. E assim, de maneira, agora falando sério de novo, mais recente também que a gente teve aqui no Brasil, o caso da Marielle Franco, que ela sofreu, depois que ela morreu, né, começaram a disseminar a notícia de que Exatamente. ela era casada com um traficante, e aí tudo para desmerecer a imagem dela com interesses por trás, né? E muita gente compartilhou e acreditou. Eu cansei de ver. Por posicionamento político, né? É vergonhoso, eu vi algumas pessoas comentando assim, bem feito, tinha que morrer mesmo, defendia bandido. Foi casada com um. É por isso que eu falo, a gente pode se prender a essa palavrinha, né? Que é se colocar no lugar do outro, que é empatia. Porque a pessoa, a partir do momento que a pessoa não está nem aí, como que a pessoa solta e fala assim, bem feito, tinha que morrer, defender o bandido? O mais complicado é que, às vezes, como ele estava falando, como você estava falando de meme, por exemplo, não só essa notícia da Pablo Vittar, mas outras também, acaba se disseminando porque as pessoas levam muito para o lado mais humorista, né, humorístico, e aí acaba disseminando porque Foi tudo no mesmo tudo, saco, né? A gente está rindo, ao mesmo tempo que a gente está rindo, que a Pablo Vittar, dos nossos familiares que estão ali acreditando, a gente está disseminando. Então, tipo assim, diversas outras fake news, muita fake news também envolve memes, envolve coisas mais engraçadas assim. E aí a gente acaba disseminando e acaba se espalhando pela internet porque é algo engraçado, mas a gente não pensa na consequência, né? E é tanta coisinha que a gente vai ouvindo, e é isso que você falou. Às vezes você já nem sabe mais o que é, o que é verdade, o que não é. E aí você vai, depois de um tempo, falar, mas essa pessoa, não aconteceu isso com ela. Não, isso era fake news, você não lembra que desmentiram? Putz, é verdade. Porque justamente a internet, ela tem o poder de disseminar uma fake news. Só que depois que as pessoas, que aquilo é comprovado que é uma mentira, não chega para as mesmas pessoas não tem que a mesma leram velocidade, a mentira. Né? Não tem a mesma velocidade de espalhar. A verdade não chega para a pessoa que leu a mentira. Fica é a mentira. Engraçado isso, como a fica mentira vem rápido, né? A fofoca, porque é a fofoca, o telefone sem fio. Se espalha rápido e a verdade não. Exatamente. Tem algumas pessoas públicas que, especialmente políticos, né, que eles têm sites onde eles colocam as verdades deles, assim, porque tem tanta mentira a respeito deles rolando por essas fake news que eles se viram com a necessidade de fazer um site oficial onde eles colocam o assunto tal é mentira, o assunto tal é verdade. Então eles vão... Mas esse ano saiu uma matéria que teoricamente era um ranking da USP de sites de fake news, e o site, aquela notícia era uma fake news. Sabe? Então já está virando uma coisa que tá entrando muito profundo. E como fazer para combater isso? tudo. Eu não sei se estão criando alguma lei. Tem agências de checagem, né, que estão fazendo um trabalho bem ativo em relação a isso. Mas aí, no caso, tem a agência Lupa, tem a agência Aos Fatos, tem a Pública, tem o ITS também, que é o Instituto de Tecnologia e Sociedade, é lá do Rio. Eles lançaram um programa agora bem focado nas eleições que chama Pega Bots, que é tipo de robots, né?
que é você coloca o link do site e ele consegue, através de uma análise, te mostrar mais ou menos a porcentagem de chance daquela notícia ser falsa. Mas aí se chega nessa pessoa, por exemplo, que disseminou essa notícia, que plantou esse fake news, já tem alguma coisa em lei que faça essa pessoa ou pagar uma multa? Não, ainda tem. não. Devia ter, né? Pois é. Porque prejudica a vida de outra pessoa. Eu li um termo esses dias que eu achei bem interessante, que o que falta, o que a gente precisa é ser alfabetizado digitalmente. Foi muito de supetão, Ter, né? Veio tudo de um jeito assim, vem acesso tudo- para todo mundo. É muito grande, né, tudo que vem. Então, a gente precisava ter essa escola de comportamento e de discernimento para tudo que a gente lê na internet, né? Assim como... Desculpa. Assim como a gente fala e a gente ri do grupo do WhatsApp, mas a gente sabe, por exemplo, o meu pai e minha mãe, ela nem sabe direito o que é internet, entendeu? Assim, ela sabe, tem o celular dela e tal, mas ela nunca acessou a internet, ela nunca... Se tu perguntar pra ela o que é Facebook e tudo mais, assim, ela é bem... não tem muito conhecimento quanto a isso. Aí, como você falou, ó, é uma alfabetização online, né, que às vezes a gente precisa ter, e geralmente por isso que os mais famosos por isso, disseminar fake news, principalmente as mais engraçadas, ou política também, é no grupo de família, né, porque geralmente... As pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas, assim, claro, não discriminando nenhum, porque nem nem generalizando isso. mas sim, faz Não, sentido. E são Eu os dois uso menos, pontos, né? São os mais velhos e como os mais novos, que daí não tem uma formação de ideia, de opinião, tem muito acesso também, é um problema, porque eu tenho um sobrinho que eles acessam muito a internet e na época da Dilma, de manifestações, essas coisas, ele queria escrever um cartaz fora Dilma. Eu falei assim, você nem sabe o que você está falando. Entendeu? Não vem com essa. Não, tio, mas eu quero que ela saia. Eu falei, você quer por quê? Tipo, ele tem 9 anos, ele não sabe o que é política, entendeu? Ele só está recebendo aquilo. Exatamente. Né? Então, esses opostos, que é ou o mais velho que tem o acesso, mas não tem uma compreensão, e os mais novos também, que também não têm uma opinião formada, mas vão pela maioria ali. Você queria falar alguma coisa? Não, eu acho que, apesar de todo... É ruim essas notícias estarem sendo veiculadas com tanta força, mas eu acho que, apesar de tudo, tem um lado positivo, que a gente sabe da existência da fake news hoje, assim, a gente sabe que ela existe. Porque antes a gente nem desconfiava da existência dela, certo? É ótimo esse debate, a fake news estava nos jornais, a fake news estava na televisão, a fake news estava nos programas. E a gente não tinha como nem averiguar e nem talvez desconfiar, né, de um jornalista, por exemplo. Então, saía no jornal, aquilo ali era verdade. E hoje a gente né? desconfia do que sai no jornal também. Gente, a fake news é bem mais antiga, né? Se a gente for falar assim, Exatamente. no livro da religião, Imagina, quem pode garantir que aquilo é uma fake news? Vamos dizer que é uma fake news, a fake news mais antiga que tem. Porque ali fala da cobra, do não sei o que não foi bem isso que aconteceu, entendeu? A mulher não saiu da costela do Adão. Quer dizer, eu não acredito nisso. Então, assim, é a maior fake news que existe. Isso que você falou, a gente estava até comentando se tinha lado positivo. Eu até então achava que não tinha lado nenhum positivo. Mas é isso, acho que com a abertura do diálogo sobre a fake news, a gente pode falar que ela em si não tem, não tem, né? mas a gente consegue combater melhor hoje do que quando a gente só tinha revista e o telejornal. E buscar a reflexão, né? Acima de tudo. Buscar a reflexão e ter autocrítica de olhar aquilo e falar, tá, pera, queria que fosse verdade, mas não é, né? Ou não, isso é um absurdo. Pera, quem escreveu essa matéria? Deixa eu dar um clique. Isso é uma coisa muito Pessoa não importante, existe. né? Dar uma olhada falando de internet, porque às vezes você vê uma nota que parece ser real, só que aí pesquisar qual é o site. Porque às vezes é um site X, que você nunca ouviu falar na vida, que não tem credibilidade. Normalmente, quando sai em um lugar só, a chance de ser fake é enorme. E às vezes até coisa Porque de cura uma notícia de doença, de verdade, né? ela está em todos os portais, entendeu? É Tudo bem, pode até ter um furo de alguém, mas aquilo ali já foi replicado Mas em daí outros exatamente. grandes. Muito rápido. Eu sempre faço isso. Quando eu leio até uma notícia boa que saiu recentemente, falando da diabetes, e era uma fake news, falando que tinham criado uma vacina contra a diabetes. Falei, pô, que legal. E eu já tinha visto um monte de gente replicar. E era uma boa fake news. Né? Só que daí eu fui pesquisar. Não era nenhum site com credibilidade e realmente era uma fake news. Depois saiu num portal grande falando dessa repercussão toda de uma mentira, infelizmente.
Mas é isso, tipo... E que grande irresponsabilidade, né? Um caso desse, assim. Fazer fake news sobre coisa muito séria, né? Assim, não é Por nem quê, fofoca né? de Por quê? artista, de... Pensa nas pessoas com diabetes, deve ter criado esperança lá e aí... É por isso que quando você falou do dinheiro, eu queria entender. Quanto mais pessoas entrarem ali e ler a notícia, eles ganham dinheiro com isso, é isso? Ganham com anúncio, tem aquele Google Ads, Sams. Você que é youtuber, você sabe também como funciona essas no caso, coisas. é influenciado pelos cliques, pela visualização, tudo assim. Às vezes tem... o fato de ter algum anúncio ali no site já ajuda em tudo isso. Então, só o clique no site já é cadastrado, entendeu? Já é monetizado, então... Mas você vê mesmo, não é fake news, mas você vê os grandes portais de notícias fazendo isso. Muitas vezes você lê uma manchete ali na home do site para clicar e não tem nada a ver, entendeu? Nada a ver. Isso é uma busca pelo Clickbait, clique. né? A Exatamente. questão é que a fake news ela não tem o conteúdo de um site por trás, tem outros muito mais fáceis que você não precisa entrar num site especificamente para ter acesso àquilo, né? Eles fazem a manchete assim bizarra com pessoas que nem estão na nota, e aí você vai ler porque te chama a atenção, né? Você quer saber daquilo, de alguma coisa que aconteceu, e você lê, e aí depois você vai para os comentários, que é maravilhoso. Gente, se tem uma coisa que é maravilhosa, são os comentários. Às vezes eu vejo essas notas E só que para ver os também tem comentários. muito fake comentário. Porque tem muito robô que comenta. Eu vi uma vez uma parede de celulares, né? Que tipo as pessoas curtem e comentam uma parede assim com 100 celulares, e aí uma pessoa de uma máquina só Sim. coordena esses celulares todos. Tem vários programinhas de robô, assim, você consegue conversar com um robô no Twitter. Entendeu? Chega uma hora que a conversa empaca, mas você consegue trocar umas mensagens com um robô. Mas eu não sabia que tinha fake comentário. Eu achei que para ser comentário você tinha que ser alguém para entrar ali. achava. Não, você tem perfil falso. E aí com o perfil falso você tá. comenta o que Mas- quiser. mas tem que o ser perfil alguém. falso é o robô. Mas tem um ser humano um- por trás do comentário Sim, falso. sempre tá. tem. Mas aí tem Mas que é um alguém robô. ler a Mas notícia e eles criam comentar. umas frases Prontas. programadas, prontas, Ah. vão se adaptando, muda a palavra e tal. Porque eu vou te falar, às vezes nos comentários eu me seguro ali para não escrever umas respostas para uns comentários que as pessoas... Não vale a Eu pena. já participei Eu já de algumas briguei brigas. bastante. Já Eu- participei. Vale a pena. Eu tento hoje me segurar, se eu quero quebrar o teclado para não escrever. O melhor é não responder, com certeza. Mas eu já me meti em confusão. Perder a amizade, né? Às vezes Pois é. eu já perdi algumas. Gente, para encerrar aqui, já que a gente falou bastante dessa coisa, como prevenir, a gente tem que ter consciência de que muito dificilmente as fake news vão parar de existir a curto prazo, talvez nunca parem. Mas aí o nosso papel, o que a gente pode fazer, o que a gente pode ensinar para as pessoas, de repente colocar no grupo lá de WhatsApp da família, eleição está chegando, Copa está chegando, não sei o quê. Vamos tentar ter uma consciência maior. E aí tem uma listinha aqui que eu peguei. Primeiro, considerar a fonte, né? Isso, clicar para ver da onde vem aquela notícia, em que site que ela está armazenada. Lê mais. Não lê só o título, porque a partir do momento que você entra ali na matéria, aí é mais fácil você ver o absurdo, porque normalmente ela está mal escrita, ela está às vezes até com erro de português, ou está usando palavras muito simples, erro de concordância, então não é tão difícil. Verificar o autor também, porque toda a matéria ela tem que ter sido assinada por um jornalista. Então, tentar ver quem que escreveu aquela matéria, tentar clicar, tentar ir atrás, espera, essa pessoa existe mesmo ou não. Muitas vezes ela pode ser um perfil falso, e aí você também tem que analisar esse perfil falso. Verificar a data. Isso é muito importante, porque não compartilhar notícia velha, porque ela muda o contexto e aí as pessoas acabam pensando em outras coisas. Se perguntar se isso não é uma piada. Lembra quando o sensacionalista começou? Muita Eles gente falam- Que muito tinha bom. de gente que compartilhava achando que era acreditavam, né? verdade. Nossa. Foi sensacional, né? Então, e é isso. Tem que ficar de olho e ter autocrítica e correr atrás. E, assim, se ficar na dúvida, não compartilha de jeito nenhum. Mesmo se você compartilhar para dizer que é falsa, Não, aquilo ali vai você tá ter dando gente ibope. que não vai ler o que você escreveu. Vai ver só a notícia que você compartilhou e vai compartilhar de novo. Ou seja, Então, o que- evitar, totalmente. O que você falou, o que importa é a informação. Basicamente vamos se munir de informação, e eu acrescentaria aí, quando for repostar alguma coisa, vai acrescentar positivamente essa notícia na vida de outras pessoas? Exato. Positivamente, Por não que só que eu vou pra- compartilhar? Porque senão, guarda pra você. Você leu? Você já leu? Você já foi impactado? Mas vai agregar positivamente alguma coisa? Se não,
deleta ali, pronto. Eu acho que hoje em dia, só para complementar, todo mundo tem que ter a dúvida, entendeu? Para tudo, tanto para a gente tem que duvidar de tudo, duvidar de tudo, né? Como ela tinha falado, né? A gente hoje tem a fake news ali na nossa cara, mas pode ter fake news em jornal que a gente confia, pode ter em tudo. Então, é sempre duvidar e procurar a fonte. Basicamente isso mesmo. Quer falar mais uma coisa, Carol? Acho que sejamos nós melhores que a notícia e melhores que a notícia falsa. Se a gente conseguir fazer a interpretação inteligente do que está sendo disseminado, eu acho que a gente vai conseguir escapar dessas burradas aí. Isso aí, então, gente, muito obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigado. Obrigada.